Hoje, dia 1º de dezembro, o último mês, Santa Ceia do Senhor, e nós damos início hoje ao propósito da mudança, que é este propósito de fé, apresentando, agindo a nossa fé, apresentando a Deus as três coisas, as três situações, os três problemas que, ou mais, como eu disse no decorrer da semana, eu já vi pessoas colocarem tantas coisas, já ouvi testemunho de 14 situações sendo definidas dentro do propósito da mudança. Então, é de acordo com a fé de cada um. Nós vamos dar início hoje. Eu acredito que todos vocês tenham recebido na entrada da igreja este impresso, que nós vamos colocar aqui. Tanto você pode colocar especificamente as três situações, como você pode acrescentar outras situações que você crê, acredita que será resolvido, solucionado dentro do propósito da mudança. Nos anos anteriores, nos últimos anos, quantos testemunhos nós já ouvimos, definições, dívidas pagas, casamento restaurado, pessoas curadas, pessoas conquistando a sua casa própria, seu imóvel, automóvel, testemunhos das mais diversas formas. Então, de acordo com a fé, de acordo com as necessidades de cada um. Então, não adianta, existem coisas que só Deus pode mudar. Inclusive, situações que só Deus pode nos dar a direção. Há portas que só Deus pode abrir. Há milagres é só Ele que pode operar. E ninguém mais pode operar. Então, nós temos que nos voltar totalmente para Deus, buscar em Deus, clamar a Ele, e nós temos essa oportunidade. Chorar vai resolver, gente? Reclamar resolve? Murmurar resolve? Se murmurar, reclamar, resolver, tinha gente que estava transbordando em bênção, porque não faz outra coisa, não é verdade? Então, não resolve, mas agir a fé, orar, jejuar, que é o que nós vamos fazer hoje, isso resolve, isso muda. Então nós temos que aprender, o que está na Bíblia está como exemplo para nós, está como exemplo do que devemos fazer, quais são os passos que devemos seguir. E sempre no propósito da mudança nós temos uma direção muito forte, muito especial. Projeta aqui, por favor, 2 Crônicas 20, acompanhe comigo, nós vamos começar agora a mensagem. E eu quero que você preste bastante atenção, prepare o teu espírito, porque fé é o poder de Deus dentro de você, e quando você libera a fé, você libera poder. Coisas acontecem, situações são mudadas, transformadas, revertidas. O que não é comum se torna comum, o que não é natural se torna natural, aquilo que parece impossível se torna possível. Então, nós precisamos preparar aí, e a única fonte de alimento para a fé é a palavra de Deus. A fé que funciona, tá bom? Fé tem muitas formas, existe muitas formas de fé. As pessoas sempre acreditam em alguma coisa, mas a forma que realmente funciona a única fonte de alimento para a fé realmente que funciona é a palavra. Então, vamos lá. Depois disso, diga comigo, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, três, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme, diga comigo, um exército enorme, vem contra ti. De Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Um exército enorme é um problema enorme. E quanto maior o problema, maior o livramento. Quanto maior o problema, maior a vitória.
Quanto maior o livramento, quanto maior o inimigo, maior a ação do poder de Deus na sua vida. É isso que precisa entrar dentro de você. Agora, nós temos alguns passos. Nós somos seres humanos, nós nos assustamos, nós somos surpreendidos continuamente por situações que não esperávamos. Nós somos surpreendidos por ataques, nós somos surpreendidos por situações que chegam repentinamente, situações que vêm para causar dano, para causar dor, problema. E o que devemos fazer? É natural que se assuste. Olha aqui a sequência, por favor. Alarmado, diga comigo, alarmado. Você pode se alarmar? Pode. Você pode se assustar? Pode. Você pode ter uma sensação, a princípio ter um pavor, um medo? Pode. Não deve, mas pode, nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Mas o que eu decido fazer após é que vai definir. A decisão que eu tomo no problema, no ataque, na situação, é que vai definir como será. E essa é uma decisão, diga comigo, Josafá decidiu consultar ao Senhor. Josafá decidiu consultar, ou seja, primeira coisa, antes de preparar quem quer que seja, antes de chamar quem quer que seja para a batalha, antes de preparar o exército, eu vou consultar a Deus. Eu vou buscar a Deus. É a primeira coisa. O que acontece geralmente? O inverso. As pessoas saem correndo, saem agindo, sem buscar direção, sem buscar orientação, sem parar para falar com Deus. Porque quando você para falar com Deus, quando você para buscar a Deus, então a primeira coisa é você estar mostrando a Deus que você depende dEle, que você reconhece a sua fragilidade, que você reconhece a sua impotência. Eu não posso sozinho, eu não tenho como, Senhor. Então, olha a decisão, como hoje é dia 1º, o que nós decidimos? Hoje um dia chuvoso, bom para dormir, gostoso para dormir, né? Sim ou não? Deu trabalho para levantar hoje ou não? Não? Que bom, que bom. E para dormir, deu trabalho para dormir? Também não? Que bênção. Está com a vida abençoada, está no descanso, né? Está no descanso, descanso da alma, descanso espiritual, isso é maravilhoso. E agora completa também, fala aqui, porque eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer ainda esse ano, né? Vitórias maravilhosas, quem está esperando bênção não tem, né? Não tem por que estar batido, triste, estou esperando vitórias, estou esperando bênçãos, eu já sei que eu estou a caminho de um fechamento glorioso, um ano extraordinário. Decidiu consultar ao Senhor e proclamou, diga comigo, um jejum em todo o reino de Judá. Decidiu consultar, ou seja, buscar a Deus, orar e abrir um jejum. É o que nós estamos fazendo hoje. É o que nós estamos fazendo hoje. Porque a partir da abertura dessa reunião, nós estamos num período de separação, um jejum curto, mas um período de separação e oração pelas próximas 7 horas. Entramos às 15 horas, na última hora desse jejum, orando juntos, interligados, todo o Ministério Mudança de Vida, ligados com a bispa, num grande clamor. Vamos lá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, diga comigo, para buscar a ajuda do Senhor. Você vê que realmente é incrível isso, né? E nós muitos precisam aprender e entender isso. Existem pessoas que dizem assim, mas será que se eu parar para ir buscar a Deus, a situação vai ser mudada? Muitos já sabem que se não parar, sabe que não é mudada, porque existem pessoas que estão há anos esperando a situação mudar e ela não muda, e está tocando. E quando nós paramos para buscar a Deus, para buscar a direção, diga comigo, nós recebemos a graça, a unção, o favor, o poder de Deus, a direção
Você recebe graça, unção, favor, direção. O que é o favor de Deus? Quando você tem o favor de Deus, você tem o favor dos homens. Se você não tem o favor de Deus, você não tem o favor dos homens. Então, primeiro, nós alcançamos o favor de Deus. Primeiro, Deus toca, né? E se eu alcanço o favor de Deus, Deus toca. Se Ele vai usar pessoas para me favorecer, é com Ele. Quem Ele vai usar? É com Ele. Isso não é um problema meu, eu nem sei quem Ele vai usar. Mas primeiro eu alcanço o favor de Deus. Depois eu alcanço o favor dos homens. Então, há portas que só Deus pode abrir. Há situações que só Deus pode mudar. Então, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. Quem está aqui hoje para buscar a ajuda do Senhor? Diga, Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Diga, Senhor, a minha esperança está no Senhor. Se esvazia. Se esvazia, nós precisamos nos esvaziar. Até porque as situações que nós pudéssemos resolver, nós já teríamos resolvido. Se sozinhos nós pudéssemos chegar em algum lugar, nós já teríamos chegado. É verdade ou não é? Sozinho na força do braço, já estaríamos lá. E não. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém. Diga comigo, no templo do Senhor. Decidiu consultar e buscar o Senhor. Aonde foi? No templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou, diga comigo, e orou, Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, diga comigo, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, e vai. Vai embora. Japão. Tu dominas sobre todos os reinos. Aonde eu preciso, aonde eu estiver, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Diga comigo, força e poder estão em tuas mãos. Diga, e ninguém pode opor-se a ti. Inclusive você que tem dificuldade para orar, você vai aprender a orar com Josafá. Você vai aprender a fazer as colocações certas. E aqui está o início da oração dele. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Pode passar? Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, diga comigo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, diga, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome. Diga, e clamaremos a ti em nossa angústia. Diga, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele correu para o templo. E usou essas palavras, fez essa oração. Diga, Senhor, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste. Qual peste? Seja a fome, a escassez, a miséria, uma doença, seja qual for a desgraça, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, porque o Senhor disse assim, o meu nome e os meus olhos estarão voltados para
a oração deste lugar. O meu nome, os meus olhos estarão atentos à oração deste lugar. É casa de oração. E Josafá sabia disso. Está lá em Crônicas 7. Josafá sabia disso e apresentou a Deus. Ele falou: Senhor, o Senhor disse, se algum mal acontecesse, qual é o mal que sobreveio sobre a tua vida? Quais são as situações? Ele não está falando somente sobre aquilo, ele está falando sobre os 3 inimigos, mas ele está falando o que ele aprendeu, o que foi ensinado, as promessas que foram feitas. Ele disse, se alguma desgraça, ele estava lá no templo, ele correu para o templo, que era lugar de oração, lugar de socorro, de livramento, de mudanças, de providência, de provisão, de milagres, de vitórias. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás, diga comigo, e nos salvarás. Às vezes, muitas pessoas acreditam que um momento como este não seja um momento tão importante ou tão relevante para resolver suas questões lá fora. E pelo contrário, um momento como este é o que define as questões lá fora. Um momento como este, porque as nossas definições, primeiro, elas acontecem no mundo espiritual. As nossas vitórias, primeiro, são liberadas no mundo espiritual. Primeiro acontece lá. Por isso que nós temos que buscar lá. Porque você vai ver que aqui era uma guerra física, porém, você vai aprender que a definição veio do mundo espiritual, veio desse momento, veio dessa atitude de fé, de parar tudo, correr para buscar a Deus. Passa, por favor. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois, diga comigo, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Exército imenso, era gigantesco. Humanamente ele se sentia impotente. Você vê que se colocou totalmente na dependência de Deus. Mas como eu disse, né? Quanto maior o inimigo, maior o livramento, maior a vitória, maior a manifestação do poder de Deus. Porque nós temos a tendência de olhar para o tamanho do problema e dizer assim, mas o problema é grande demais, como é que Deus vai fazer? Não tem. Não tem grande ou pequeno para Deus. É o mesmo poder, é a mesma palavra. É aquela palavra, seja definido, caia por terra, haja aquilo que não existe. É uma palavra. Não tem grande ou pequeno para Deus. Mas aqui mostra a atitude de Josafá de se esvaziar. Né? E nós não podemos. Aqui, pois não temos força para enfrentar. Não temos força para enfrentar esse exército enorme que vem nos atacar. Diga comigo, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando você sabe o que fazer, você vai e faz. Não é verdade? Quando você entende que uma situação você pode fazer, você tem como resolver, é outra história.
Mas quando você não sabe o que fazer, você se esvazia, você se coloca na dependência de Deus. Nós apresentamos a Deus: eu não sei o que fazer, Senhor. Quantos de vocês têm sonhos enormes? Quantos de vocês têm projetos para a vida de vocês? Quantos talvez estejam aqui hoje, estejam caminhando para entrar em 2020, enfrentando os mesmos problemas de 2018, de 2017, as mesmas situações, que estão aí acompanhando há quanto tempo? Quantos de vocês estão caminhando? Tem gente aqui caminhando para terminar o ano separado, tem gente frustrado, tem gente que está caminhando para terminar o ano endividado. Existem pessoas que estão totalmente desanimadas, sem força, sem perspectivas, talvez sem sonhos, porque é mais um ano da mesma forma, mais um ano da mesma maneira, mais um ano do mesmo jeito. Não, começa agora, agarre essa oportunidade de agir, se levantar com força, com coragem, com poder, com fé. Levante-se agora no Espírito, agarrando essa oportunidade. Eu vou buscar, eu vou orar. Quantas vezes, como eu disse, quantos propósitos da mudança o Senhor agiu dentro do propósito? Quantas pessoas que entraram o ano colhendo resultados novos? Quantas pessoas que talvez até virou o ano, parecia que nada tinha mudado, mas entrou primeira semana, segunda semana, colhendo os frutos das orações feitas em dezembro. O que não pode é ficar de braços cruzados se lamentando. O que não pode é ficar da mesma forma, agindo da mesma maneira. Tem que parar, tem que colocar mais força. É o famoso: se a gente fizer a mesma coisa, será o mesmo resultado. Mas se eu quero resultado diferente, eu tenho que agir diferente, eu tenho que manifestar uma fé diferente, eu tenho que me levantar no Espírito. Não, eu vou buscar, eu vou orar, eu acredito que existe um Deus, e de repente tudo que Deus está esperando de você é esse se levantar na fé, esse se colocar de pé e buscar como nunca buscou. Há momentos na vida que dá para tocar, você vai tocando dentro de uma normalidade, dentro de uma rotina, mas há momentos que a gente tem que entender e se posicionar e dizer assim: não, eu preciso me posicionar, eu preciso buscar mais, eu preciso colocar mais força. Diga comigo: eu preciso colocar mais força. Quando você, no mundo físico é assim, você acha que no mundo espiritual é diferente? Quando você não está alcançando um resultado no mundo físico, você não tem... Desiste ou coloca mais força? Porque tem as duas alternativas. Você pode desistir. Mas tem os que desistem, existem os que colocam mais força. E quem coloca mais força, alcança o resultado. Quem coloca mais força, passa, vence. Quem desiste, é como nós temos falado. Sabe para que serve testes? Sabe para que serve provas? Para você passar. E se você não passa, o que tem que fazer? Fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. Sabe para que servem os treinamentos? Para você passar, superar. Se você não passa, vai ter que fazer de novo. Fala isso não, bispo. Não preciso falar. Tem gente que já está vivendo isso. E só precisa entender. Só precisa entender. E um dos posicionamentos, eu não vou passar pelas mesmas coisas em 2020, não. Eu não vou passar pelas mesmas situações em 2020. Eu estou determinado. Até problemas a gente quer. Pelo menos imagino que deva ser assim, né? Ou é melhor ficar com os problemas velhos? O que você acha? Porque tem gente que entra numa zona de conforto tão grande que até os problemas ele não quer que mude. Esse eu já conheço. É verdade ou não é? Sim ou não?
Não, nem os problemas eu quero que eu mude. Então, se for para vir problema, eu fico com os velhos mesmo. Mas vocês não estão suportando os velhos. Passe, vença. Nós estamos na terra, nós vivemos experiências novas continuamente. Nós somos afrontados, bombardeados continuamente, espiritualmente, fisicamente, humanamente falando. O mundo espiritual nos bombardeia. O mundo físico também, porque muitas vezes você sabe que tem os ungidos de Deus e os ungidos do diabo. Tem os instrumentos de Deus e os instrumentos do diabo. Tem ou não tem? Instrumentos de Deus, os instrumentos, é fácil você distinguir um do outro. O instrumento de Deus vem para fazer o que Deus faz, o que o Espírito Santo de Deus faz. Consolar, levantar, fortalecer, abençoar, incentivar, motivar. E os do diabo? Derrubar, criticar, murmurar, blasfemar, apontar o dedo, pesar seu fardo, sua cruz, caluniar, e assim por diante. Então nós enfrentamos, continuamente nós enfrentamos as perseguições. Muitas vezes tem pessoas que você não é inimigo, se faz seu inimigo. Você não é inimigo dela, mas ela se faz seu inimigo. Não é verdade? Amém? Então, não vamos viver. Você pode ter experiências maravilhosas, se levantar no Espírito agora, hoje é dia 1º de dezembro, se levantar com muita força, se levantar em oração, se levantar em jejum, se levantar num propósito, que é foco, é força, é determinação, para mudar a sua realidade, para mudar as circunstâncias, que a sua fé não tome a forma das circunstâncias, mas que a sua fé mude as circunstâncias. Está entendendo? Existem pessoas que a fé toma a forma das circunstâncias, e existem pessoas que a fé muda as circunstâncias. Diga comigo, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, diga comigo, e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Quer um conselho? Presta atenção nisso aqui, quem estava ali? Todos os homens com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Seus filhos até os de colo, seus filhos até os de colo. Hoje muitos, eu faço eu paro aqui, né? Vamos fazer uma observação sobre isso. O quanto é importante você envolver sua família, envolver os seus. Eu entendo que hoje muitas pessoas, em função de não ter aprendido antes isso, né, de não ter aprendido ainda jovem, talvez não tinha esse entendimento, esse discernimento, mas fica agora para as próximas, fica agora para os jovens, fica agora para os filhos, para os netos, porque a primeira coisa que você tem que aprender é ensinar os seus. Não tem essa história, eu vou levantar a criança para ir para a igreja. Se você não levantar a criança cedo para ir para a igreja, daqui a pouquinho ela vai levantar, você vai levantar tarde ou de madrugada para levar e buscar no mundo. Essa é a realidade. Essa é a verdade que acontece. Então, mas o tempo está chuvoso, o tempo está frio, às vezes eu tenho medo de pegar uma gripe, daqui a pouco está pegando coisa pior. Melhor pegar uma gripe por estar na casa do Senhor, melhor pegar uma gripe por estar buscando o Senhor, do que amanhã pegar porque está no mundo, no pecado. É verdade ou não é? Então, nós precisamos aprender, e existe ali, onde já se viu o quê? Onde já se viu, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. É jejum, põe todo mundo. É jejum, vamos orar, vamos sentir. Nós precisamos, é assim que nós vencemos. Porque quantos de vocês, desculpa eu falar isso para vocês, tá? Mas quantos de vocês que chegaram na igreja até hoje, muitos não sabem o que é um jejum. E você sabia que há situações na sua vida que só se define com jejum?
Você sabia que há coisas que só muda com jejum? Você sabia que há casta de demônio que só sai com jejum e oração? Você sabia disso? Então, muitos não foram ensinados a sacrificar, a renunciar, a caminhar por fé. É como eu disse, há situações que tem situações que uma simples oração resolve, mas tem situações que não, é uma corrente de oração, é se levantar com força, é jejum, é colocar força, é sacrificar a carne, é fortalecer o espírito para vencer, senão não vence. Isso precisa entrar no entendimento, porque o mundo espiritual não brinca, e muitos sabem disso. Não adianta, existe uma coisa, outro dia estavam me falando aqui, eu não sei, me perdoe se alguém conhece, tá? Me perdoe, mas alguém estava comentando comigo que e não estou fazendo um julgamento, até porque não sei, não conheço a pessoa, mas de uma pessoa famosa, um coach famoso, que dava treinamentos ensinando as pessoas como viver, como conduzir suas vidas, como ser feliz, ser uma pessoa realizada e bem-sucedida, e se matou. Agora, esses dias. Muitos devem ter ouvido falar. Por quê? Porque não é técnica. Felicidade vem de Deus. Paz, alegria. Paz, alegria, felicidade, paciência, perseverança, amor e amor próprio vem do Espírito. É fruto do Espírito, não é fruto da carne. Você não consegue isso na carne, você consegue isso no Espírito. Isso provém do Espírito de Deus. Autoridade no mundo espiritual, autoridade para combater, para repreender o mal, para repreender aquela opressão, aquela carga que está sobre a pessoa. Isso não se consegue com técnica, isso se consegue com oração, é com autoridade, é dizendo em nome do Senhor Jesus: eu repreendo esse mal da minha vida, eu repreendo esse espírito opressor, eu repreendo essa angústia, essa tristeza, essa opressão, essa carga negativa, eu ordeno que saia da minha vida em nome de Jesus. De vez em quando você não está pesando 1 tonelada? De vez em quando a tua vida não perdeu o sentido? De vez em quando não parece que tudo que você faz é em vão, não tem propósito, não tem sentido? De vez em quando parece que dá vontade de jogar tudo para o alto, dá vontade de sumir. Espiritual. E se nós não estivermos realmente vivendo em espírito, você não entende. Você vai se entregar a um sentimento, esse sentimento vai tomar conta de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga comigo, habita. Habita é um lugar permanente, não é um lugar que você está de vez em quando, é um lugar permanente. A sombra do Onipotente descansará. A sombra. E descanso, inclusive, para quem gosta de falar às vezes de falar de religião, falar de coisa, quando fala de descanso, deixa eu fazer uma colocação a você importante. Que dia que Deus criou o homem dentro dos dias? 6 dias, no 7º veio o descanso, certo? Mas se ele criou o homem no 6º, por que ele já precisava dar descanso para o homem no 7º? Porque não é descanso de dia. É mais profundo do que isso. É o descanso no Senhor. É comunhão com Deus. É habitar no esconderijo do Altíssimo. É ter realmente essa separação. Entende o que eu estou dizendo ou não? Porque se fosse simplesmente para descansar, não tinha nem propósito. Cria o homem no 6º e no 7º ele já descansa. Não é verdade? Mas é mais profundo do que isso. É algo profundo espiritual. Então nós precisamos estar realmente
numa comunhão muito profunda com Deus para entender isso. É a única coisa que pode mudar as nossas circunstâncias é a nossa fé. É caminhando por fé. É sendo dirigido pelo Espírito. É usando a autoridade que vem de Deus. A autoridade para combater, repreender, expulsar aquilo que precisamos combater, repreender, expulsar. Agir a nossa fé com orações poderosas, com declarações poderosas para mudar o que só Deus pode mudar. E sabe o que a nossa boca fala? Daquilo que acreditamos, daquilo que está dentro de nós. A sua boca fala da sua fé. A Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio? Se está cheio de fé, ela fala de fé. Se está cheio de incredulidade, ela fala de incredulidade. Se está cheio de fé, cheio de esperança, você fala de vitórias. Se você está tomado por um pavor, por um medo, você vai falar de medo. Você vai falar de problema. Você vai falar de angústia. Você vai falar de tristeza. E como é que nós vencemos isso? Alimentando a nossa fé. Você vê que, às vezes, é natural, não nós somos humanos, nós estamos lendo aqui, nós estamos meditando em atitudes que o homem pode ter, o homem natural. Só que como resolver? Como mudar? Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, diga comigo, até os de colo. Eu sempre falo sobre isso porque isso é importante a gente falar, tá? É importante a gente falar. Eu sou do tempo que lembrava da minha mãe levar a gente para as orações, e às vezes, ou a gente deitava no chão da igreja, às vezes eram orações na madrugada, vigílias, ou a gente dormia no porta-mala do carro, que ela tinha uma caravan, então a gente dormia no porta-mala do carro enquanto ela estava em oração. Será que valeu a pena? Sim ou não? Porque ela podia falar assim, eu tenho 3 filhos pequenos, então não tem como eu ir na vigília. Eu tenho 3 filhos pequenos, então não tem como eu ir. Não é prudente. Não é verdade? Não é prudente. Não. Mas ficou plantado. Ficou plantado no nosso coração. Saindo para orar, saindo para buscar. Às vezes não aguentava, não tinha entendimento, mas estava ali. Estávamos ali. Éramos levados. Então, isso fica essa orientação, né? Muitas coisas, a gente precisa estar se reunindo, né? Com a família, lançando essa boa semente, reunindo, direcionando, orando com a nossa família. Espera aí, meus filhos, está aqui, ó. Como é que nós vamos terminar o ano? Contando com a sorte ou contando com a fé? Como é que nós vamos terminar? Vamos contar com a sorte? Ou vamos contar com a fé? Porque contar com a sorte, muitos já sabem, né? Mas contar com a fé, os resultados acontecem. Eles mudam e a construção é sólida. Tudo muda. Vamos orar, vamos fechar o ano com chaves de ouro, vamos terminar o ano bem para entrar 2020 colhendo coisas boas, já com propósitos maravilhosos, com metas novas. É reunir a família para isso. É reunir porque senão daqui a pouco, o que acontece? Os próprios filhos estão frustrados, sem saber o que fazer, sem propósito, sem objetivo. Ou tentando, eu fico pensando, né? De vez em quando, olha aqui para mim. Eu perguntei aqui, quem sente de vez em quando uma carga sobre você, um peso sobre você, uma opressão muito grande sobre você, é como se batesse uma insatisfação, é como se tudo perdesse o sentido, não há propósito em nada, você é tomado por uma angústia, quem de vez em quando sente isso, por favor, levanta a mão, por favor. Não tem vergonha não, não tem vergonha. Eu vou levantar aqui então. Vou levantar. Porque
eu fico pensando, né? Eu fico pensando, eu ainda estava dizendo isso com a minha família ontem, conversando com a minha família ontem. Porque nós que vivemos por fé, nós sabemos como orar, nós sabemos quando há uma força, quando há um levante, quando há algo espiritual. Então você sabe como combater, como repreender. E aí você entende por que o ímpio faz loucura. Não é verdade? A pessoa acha, ele é tomado por uma insatisfação muito grande, por uma opressão. Tem aquele que diz assim, os mais jovens acham que para resolver esse problema, ele vai resolver na bebida, na balada, nas drogas, né, nos entretenimentos da vida, e cada vez que vai se embriando, pior fica. Mais oprimido fica, mais carga negativa pega, mais opressão pega para a vida. Alguns, depois de fazer tudo e tentar de todas as formas, diz, não tem jeito, eu prefiro dar cabo à minha vida. Eu prefiro dar cabo à minha vida, porque não tem jeito. Por quê? Porque não sabe o que fazer, não sabe como agir a sua fé. Mas nós temos. Agora imagine, se nós muitas vezes sentimos, imagina aquele que não está em Deus. O que ele faz? Se para nós muitas vezes a batalha não é fácil, e para eles? Se para nós que temos esperança, e para quem não tem esperança? Não é sério isso? Você não tem esperança? Sim ou não? Diga, tudo tem jeito, tem saída, tem solução. Tudo tem. Tudo. E a gente descobre isso quando a gente para buscar Deus. A regra deveria ser a mesma. Para uma vida de conquista. Quando você chega à igreja no fundo do poço, você para tudo só para buscar Deus. Tu não tem mais o que fazer. É verdade ou não é? Quando você chega na igreja no fundo do poço, você não tem o que fazer. O que você faz? Você para tudo só para buscar Deus. É quando a vida de uma pessoa muda. O princípio é o mesmo. Deveria ser o mesmo. Para uma vida de conquista. Porque quanto mais você busca, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais guardado, protegido, direcionado, abençoado você será. Mais força, mais direção, mais sabedoria, mais inteligência, mais discernimento você terá. O princípio deve ser o mesmo. Mas o que o diabo faz? Vai envolvendo a pessoa, tirando a pessoa da posição, vai envolvendo a pessoa com seu dia a dia, não tem tempo, e parece que a vida está indo e ela descobre que não. Que é a grande armadilha. Eu costumo dizer que nós deveríamos buscar a Deus todos os dias como se nós estivéssemos no fundo do poço. Totalmente dependentes dele, com aquela mesma sede, porque quando você está lá, você não tem para onde olhar. Você só quer buscar Deus. É o único lugar que você tem paz, é na presença dele. O único lugar que você tem um pouco de segurança e tranquilidade é quando você está na presença dele, principalmente na casa dele. Pode passar. Então o Espírito do Senhor, diga comigo, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Sabe uma coisa interessante aqui? Que coisa interessante, né? O Espírito do Senhor veio sobre um profeta novo, que não era um profeta tão conhecido. E Deus falou por intermédio desse profeta novo. Você receber uma palavra, uma direção, uma promessa, talvez de alguém muito experiente, que você sabe que tem uma caminhada com Deus, é uma coisa. Mas você receber uma palavra de alguém que parece não ser tão maduro, tão experiente,
não ter uma história, é outra história, é outra coisa. E Deus, até nisso, Deus testou. Aí, diz assim, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Diga comigo: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você vê que, olha que coisa linda, pararam tudo para buscar a direção de Deus. Pararam tudo para buscar a Deus, consultar ao Senhor. Foram orar, apresentou a Deus, se esvaziaram, mostrou a sua dependência total de Deus. E aí o Senhor vem, toma o profeta e vem e faz essa promessa linda: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Diga comigo: amanhã desçam contra eles. Ou seja, tome posição, amanhã vá ao encontro. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Diga comigo: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. O Senhor, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saia para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, vocês não precisam ter medo, saiam, levante-se, vá amanhã ao encontro, tome suas posições e vocês verão o grande livramento. Diga comigo: Deus vai me dar. Diga: Deus me dará grandes livramentos. Diga: Deus me dará grandes livramentos. Diga: Deus me dará grandes vitórias. Diga: Deus me dará grandes livramentos. Diga: ainda este ano. Diga: será agora, no mês de dezembro, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Deus vai te dar vitórias. Deus vai te dar grandes livramentos. Deus vai se manifestar na tua vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se encha de fé. Acredite, faça a sua parte, não fica como olhando para as circunstâncias sem, não, dê condições a Deus. Isso você pode fazer. Eles não sabiam o que fazer, mas uma coisa eles podiam fazer: buscar o Senhor. Não é verdade? Eles não sabiam o que fazer. Josafá não disse isso? Nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa nós decidimos: nós vamos buscar o Senhor. Isso eu sei que eu tenho que fazer, eu posso buscar a Deus. E foi o que fizeram. Aí veio toda essa promessa linda: não tenha medo nem desanimem, saia para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se, diga comigo, e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Diga comigo, com toda a sua fé, por favor: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Diga: tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Diga mais uma vez: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Diga: tenha fé nos profetas do Senhor. Diga: e terão a vitória.
não é simplesmente a fé em Deus, mas para ter a vitória você precisa acreditar na palavra do profeta. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Até porque você não quer só ser sustentado, não é? Sim ou não? Você quer a vitória, não é? Não é só ser sustentado, você quer definições, você quer vitória, você precisa de vitórias. E Deus, Ele fala através dos seus ungidos, como hoje, um propósito como esse foi levantado, e Deus nos usa para falar a você, para renovar promessas a você, falar que Deus quer fazer coisas gloriosas na sua vida e vai fazer coisas estrondosas na sua vida ainda este ano. Amém? Escute, porque os testemunhos virão, viu? Os testemunhos virão. Os testemunhos virão. E prepare o teu espírito para que você viva, para que você possa desfrutar, para que você possa compartilhar, e não só a cada termo de testemunho a gente bater palmas para aqueles que estão testemunhando. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército cantando. Olha que coisa linda. Só vai cantando, isso é espírito. Só vai cantando quem crê. É verdade, não é? Como é que eu vou para a batalha, vou enfrentar um inimigo gigantesco que eu já sei que humanamente eu não tenho como vencer? Como é que eu vou cantando? Como é que eu vou louvando a Deus? Por isso que nós precisamos aprender a cantar, louvar, adorar ao Senhor, ir para a guerra louvando, né? Deus está comigo, a vitória é minha, Deus está aí na frente, quantas promessas lindas Deus tem me feito, eu tenho a certeza, porque a vitória é minha, a vitória é do povo de Deus. Estou cantando só corinho aqui, você percebeu, né? Então, e assim por diante. É porque se eu for cantar, eu bagunço para todo mundo aqui. Depois eu sei que vocês não vão aceitar outra voz senão a minha. Eu sei. Eu evito fazer essas coisas, né? Porque tem os meninos aí lindos, né? Tem o pessoal do coral aqui hoje, né? E eu sei que se eu cantar eu vou estragar, vou bagunçar tudo. Depois vai ficar difícil de vocês, quando o ouvido está muito, né, seletivo, acostumado com um timbre magnífico, excelente, né, fica difícil de ouvir outra coisa, não é verdade? Então, por isso que eu não vou dar nenhuma palhinha hoje, senão eu ia dar. Faz assim, ó. Bom, deixa para a próxima. Hoje é a vez dos meninos aí. Deixa para eles, vamos lá. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, diga comigo, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram, diga comigo, derrotados. Lembra que o Senhor disse, olha, nessa batalha vocês não vão ter que lutar? Sim ou não? Olha que coisa incrível, não tinham 3 que estavam unidos para poder atacar o povo de Deus? Sim ou não? Virou só confusão. Eles mesmos se atacaram. O Senhor criou uma confusão no meio deles e eles foram,
Está escrito ali a última palavra, foram derrotados, como Deus havia prometido. Fica assim, né? Como é que Deus vai fazer? Como Deus vai fazer? Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Às vezes as pessoas se unem com um propósito, se unem para atacar, se unem para criticar, unem força. Às vezes não são nem tão amigos, né? Tem amigos, mas isso é direto, né? Não era nem próximos e tal, e de repente aí se une simplesmente para poder atacar, zombar, criticar. Daqui a pouco vira uma confusão, está todo mundo inimigo de todo mundo. É assim. A mesma coisa os problemas. A mesma coisa. Deus tem suas formas de trabalhar. Deus confunde os problemas. Deus confunde os inimigos. Deus opera da forma que Ele bem entender. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá. Passa, por favor. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se, diga comigo, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, roupas e também objetos de valor, ou os despojos deles. Passaram 3 dias saqueando, diga comigo, mas havia mais do que eram capazes de levar. Você vê que o que era para ser uma grande tragédia, o que era para ser uma grande destruição, o que era para ser para devastar, foi convertido numa grande vitória, porque Deus não só destruiu os inimigos, confundiu os inimigos, eles se autodestruíram, mas passaram 3 dias carregando os despojos, coisas de valor, objetos de valor, e não conseguiram carregar tudo o que tinha, porque o exército era imenso, os inimigos eram imensos, poderosos, e quando Josafá chegou lá já não existia mais inimigo, era só cadáveres, era só corpos e objetos preciosos que eles passaram lá. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar, ou seja, foi convertido numa grande bênção, numa grande vitória. Amém? Amém. Operando Deus, quem impedirá? Crônicas 20, 26. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale, diga comigo, de Beracá, ou de Beraca. Vai para o Salmo 84, por favor. Como são felizes, diga comigo, os que em ti encontram sua força. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Bacá, ou de Baca, que é o vale de lágrimas, o vale de choro, fazem dele um lugar de fontes. O lugar de choro se transforma num lugar de fontes. Diga comigo, lugar de choro, de lágrimas, se transforma num lugar de fontes. As chuvas de outono também enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Primeira atitude, diga comigo, buscou o Senhor. Segunda atitude,
Diga comigo, creu no Senhor. Você busca e você crê. Você crê. Você crê na palavra, você crê na promessa. Quais são as diferenças que existem de algumas pessoas para outras? Uns creem, outros duvidam. Uns creem, outros não. Uns dizem, é isso. Outros dizem, não é bem assim. Você acha que tem diferença para esses? Sim. Sim. Terceiro, adorou o Senhor revelando paz, confiança, descanso no Senhor. Adore o Senhor. Confie. Descansa no Senhor. Quarto, não fique prostrado. Não prostre diante dos problemas. Prostre diante de Deus. Você não deve se prostrar diante de problemas. Você se prostra diante de Deus. Só diante dele. Quinto, quando a nossa fé se transforma no combustível de nossa oração, o Espírito Santo aparece para nos ajudar. E estender suas asas de abrigo, somos dirigidos, guiados para a vitória. Que a sua fé seja o combustível. Oração. É isso que acontece. São passos importantes que muitos precisam aprender a dar para que alcance mudanças, resultados, uma vida vitoriosa. Porque isso não é só para o propósito da mudança. Isso é para uma vida vitoriosa, para uma vida de conquista. Sexto, a resposta de Deus sempre será a mais acertada e segura. O caminho é sempre correr para Deus e nos refugiarmos nele. Sétimo, diga comigo, a adoração. A melhor e mais poderosa arma de um crente. Adoração. A melhor e mais poderosa arma de um crente. Coloque dentro de você que Deus vai transformar. Diga, o seu vale de lágrimas, o vale de Bacá, o vale de choro, em um lugar de fontes. O vale de Bacá foi transformado no vale de Beracá, o vale da bênção, o vale de vitórias, de conquistas. Isso representa um estilo de vida. Quantas pessoas que estão vivendo um estilo de vida no Vale de Bacá? Só de choro, só de lágrimas, só de pranto. Nós lemos ali, esse vale foi transformado e chamado de Vale de Beracá, de vitórias, de bênçãos. Coloque isso, deixe isso entrar dentro de você. Deus quer transformar o seu vale de choro num vale de bênçãos, numa fonte. Mude o estilo de vida. O vale, antes, era conhecido como Vale de Bacá. Depois de Josafá e de toda essa atitude de fé, passou a ser conhecido como Vale de Beracá. Você vê como muda? Os resultados mudam e muda o nome. Os resultados mudam tudo. Talvez você, o seu estilo de vida, o que você vem vivendo hoje, é mais visto como um vale de choros, de lamentos, de dor, de sofrimento, de humilhações.
Mas quando você tem você dá todos esses passos de fé, essa manifestação de fé, o seu vale de lágrimas é transformado num vale de bênçãos, num vale de alegria, num vale de vitórias. Amém? Diga, eu creio nisto. Diga, assim será na minha vida. Pega o teu propósito, segura na tua mão. Pega o teu propósito, segura na tua mão. O termo Bacá significa árido no hebraico. Por outro lado, o vale de Beracá significa bênção, louvor. Bacá e Beracá significam duas maneiras de se viver. Diga comigo, na aridez ou na bênção? Na aridez é lugar seco, deserto. Na bênção é fonte. É fartura, é abundância. Como você decide viver? É uma decisão. É o famoso, eu sempre digo assim, ó. Não adianta, não vai resolver muito nós até usarmos aquela expressão, eu não aceito isso para a minha vida. Só que palavras sem ações, sem atitudes, são só palavras. Assim como sonhos, sem ações, são só sonhos. E nada muda. Mas quando nós nos levantamos com força, com poder, quando nós falamos, eu estou me levantando e eu vou buscar, eu vou orar, eu vou buscar a direção de Deus, vou buscar sabedoria, eu vou buscar minha vitória, eu vou cortar o meu vale de Bacá, eu estou no vale, eu estou na travessia e eu vou atravessar cantando, louvando, adorando ao Senhor. Então, você está mostrando que realmente você tomou uma decisão. Eu não vou viver num lugar árido. Eu vou cortar. Porque só chega ao vale de Beracá quem passa pelo vale de Bacá. Entendeu ou não? Só quem consegue atravessar o vale de Bacá. Lugar árido, lugar de choro, lugar de prantos. O crente vive no vale de Bacá, quando ao contrário do salmista, não vê privilégio em habitar nos átrios da casa do Senhor. Sua vida é marcada pela aridez, porque não se submete inteiramente a Deus. A decadência é a marca da vida dessa pessoa. Essas pessoas são infelizes, frustradas e angustiadas, amarguradas e derrotadas. São frequentes, amarguras e derrotas são frequentes em suas vidas. O crente, a pessoa que vive no vale de Beracá, é aquele que se apropria da vida em abundância que Jesus conquistou para todos os que creem e se submetem a Ele. A submissão, a obediência transforma a vida da pessoa. Uma fé viva na palavra. O que nós lemos aqui hoje não são palavras minhas, palavra de Deus. São exemplos a serem seguidos. São exemplos, são direcionamentos a serem seguidos. Se eu perguntasse quantos de vocês estão atravessando um vale de lágrimas, de choro, um lugar árido, ou tem vivido num lugar árido, muita gente levantaria as mãos. E como é que eu atravesso? Como é que eu chego do outro lado? Com os passos de Josafá, buscando com força, se levantando no espírito. Agarre essa oportunidade.
Agarre de verdade essa oportunidade. Muitas coisas, Deus tem nos prometido coisas maravilhosas. Você pode ter absoluta certeza que você vai experimentar, você vai viver coisas gloriosas ainda este ano. Muitas coisas vão ser definidas agora, em dezembro. Amém? Feche os seus olhos. Quais são as três coisas que você está decidido pela sua fé que não vai levar com você para 2020? Quais são os três problemas que pela sua fé você não vai levar com você para 2020? Quais são? Quais são as situações? Talvez não tenha dado tempo de você colocar aí, mas já mentaliza isso, porque daqui a pouco você vai ter mais tempo e aí você pode colocar no papel, escrever as três situações, os problemas. Você vai, nesta manhã, nesse domingo, você vai falar com Deus como Josafá. Você vai dizer a Deus que você não pode resolver sozinho esse problema. Você não tem como mudar essa circunstância. Você não tem como definir a sua vida. Você não tem como resolver esse problema se ele não for com você. Você não tem como chegar aonde você almeja, deseja, se Deus não te abençoar. Se ele não for contigo. Você vai dizer a ele, como Josafá disse: os meus olhos estão postos em ti, Senhor. A minha confiança está no Senhor. Ah, meu Deus, esse problema grande, essa situação que se levantou, esse problema que tem me acompanhado, eu estou decidido, Senhor, a cortar, atravessar o meu vale de Bacá e chegar ao meu vale de Beracá. Chega de lugar árido, chega de lugar seco, chega, está na hora de entrar no vale das bênçãos. Fala com Deus, fala com Deus, com teu propósito nas mãos. Diga: Senhor, se o Senhor me dá essa oportunidade de me levantar no Espírito, de me levantar na fé e agir a minha fé, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui e eu faço das palavras de Josafá as minhas palavras. Eu faço das palavras de Josafá as minhas. Eu não posso, Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. Eu não tenho como resolver essa situação sozinho. Eu não tenho como mudar, eu não tenho como, meu Deus. Eu estou caminhando naturalmente, eu estou caminhando para terminar o ano do mesmo jeito, da mesma forma. Mas eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor pode mudar as circunstâncias. A minha fé não vai assumir a forma das circunstâncias, a minha fé vai mudar as circunstâncias. Diga isso. Diga: a minha fé não vai assumir a forma das circunstâncias, a minha fé vai mudar as circunstâncias. Eu quero uma mudança, eu quero fechar esse ano com chaves de ouro, Senhor. Eu quero fechar esse ano abençoado, vitorioso. Eu quero fechar esse ano, meu Deus, Senhor, vivendo coisas estrondosas, gloriosas. E eu sei isso. Fala com Deus, fala com fé. Diga: eu creio, Senhor. Diga a Deus: você acredita? Diga a Deus: eu creio que o Senhor pode. Eu creio, meu Deus, que basta uma palavra do Senhor e o que não aconteceu vai acontecer. Eu acredito, Senhor, eu acredito. Joga por terra, meu Deus,
Joga por terra esses problemas, joga por terra essa enfermidade, joga por terra esse problema financeiro, joga por terra essa amarração, meu Pai, joga por terra, meu Deus, esse problema, Senhor, que chegou, que entrou no meu casamento, para destruir, para devastar, joga por terra, Senhor, joga por terra, meu Deus, porque os meus olhos estão postos em Ti, Senhor, a minha confiança está no Senhor. Esqueça que tem alguém do teu lado, fala com Deus e fala com fé, esqueça que tem alguém do teu lado, esqueça, só levanta a tua voz e fala com toda a tua fé, chama a atenção de Deus, fala: Senhor, eu creio, meu Deus, Senhor, me honra, seja comigo, Senhor, muda tudo, meu Pai, ó meu Deus, me ajuda a atravessar esse vale, me ajuda, meu Pai, chega do vale de lágrimas, chega do vale de lamentações, chega de choro, chega de humilhações, chega de vergonha, chega de derrota. Eu não vou levar mais esse estilo de vida para 2020, eu não vou levar mais esses problemas para 2020, entrou comigo em 2019, mas não vai entrar comigo em 2020, essa situação entrou comigo, esses problemas entraram comigo nos anos anteriores, mas não vão entrar comigo. Isso, diga isso, palavras têm poder, faz sair da tua boca palavras poderosas, faz sair da tua boca palavras de fé, faz sair da tua boca palavras poderosas, diga isso, diga: pode ter entrado comigo em 2019, mas não vai encerrar comigo em 2019, eu vou entrar em 2020, mas essas três situações, esses três problemas não vão entrar comigo, eu determino, meu Deus, joga por terra, Senhor, joga por terra, meu Deus, esse problema, joga por terra, meu Senhor, joga por terra o problema 1, o problema 2, o problema 3, joga por terra a vergonha, a humilhação, a escassez, joga por terra a doença, o espírito de divisão, de separação, de contenda, joga por terra, meu Pai, ó meu Deus, joga, Senhor, entra com providência, vai na casa, entra no casamento, entra, meu Pai, entra, Senhor, aonde, meu Deus, só o Senhor pode agir, aonde só o Senhor pode operar, aonde só o Senhor pode definir, aonde só o Senhor, operando eu, quem impedirá? O Senhor disse: agindo eu, quem impedirá? Então, meu Deus, entra, meu Pai, vai lá na empresa, entra no negócio dela, Senhor, quantas pessoas, meu Pai, ó meu Deus, Senhor, só o Senhor para mudar a vida dela, só o Senhor, meu Deus, talvez ela esteja caminhando para fechar esse ano, meu Deus, envergonhada, humilhada, derrotada, miserável, ó meu Deus, endividada, mas o Senhor pode, meu Pai, o Senhor pode mudar tudo, o Senhor pode, meu Deus, agindo o Senhor, não há quem possa impedir, manifesta o teu poder na vida dela, eu quero a vitória dela, ó meu Deus, eu não sei quais são as três situações, ou mais situações, mas o Senhor sabe, eu não sei quais são os problemas, mas o Senhor sabe, eu sei de uma coisa, nada é impossível para o Senhor, não há o que o Senhor não possa fazer, vai lá, meu Pai, haja lá fora, manifesta o teu poder lá fora, vai na casa, vai na empresa, vai no negócio, vai no fórum, na justiça do trabalho, vai lá, meu Pai, ó meu Deus, faça uma grande reviravolta, um grande rebuliço na vida dela, meu Deus, Senhor, aonde ela precisa de uma definição, aonde ela precisa de uma vitória, eu determino essa vitória acontecendo, eu determino essa mudança, esse milagre, essa transformação acontecendo na vida dela, haja, meu Pai, toca agora, Senhor, o Senhor tem nos prometido vitórias estrondosas, meu Pai, ainda esse ano, Senhor, coisas incríveis, porque nós vamos fechar esse ano com chaves de ouro, nós vamos fechar esse ano abençoados, nós vamos fechar esse ano cantando o cântico da vitória, nós vamos fechar esse ano, meu Deus, vitoriosos, ó meu santo e poderoso Deus, eu quero a vitória dela, eu determino a vitória dela, eu determino, meu Pai, ó meu Deus, situações acontecendo aonde ela necessita, eu profetizo um grande rebuliço, uma grande reviravolta na vida, meu Pai, na casa, na família, no casamento. Quem está endividado vai terminar o ano com as dívidas pagas, quem está de carro velho vai terminar no carro novo, quem está, meu Pai, ó meu Deus, quem tem o projeto, o sonho da casa própria, eu coloco ela na casa própria, cria meios, meu Pai, como nos anos anteriores, quantas pessoas, meu Pai, ó meu Deus, conquistaram a sua casa, o seu carro, o seu negócio, abençoa, meu Pai, o Senhor pode, quem está enfermo vai terminar curado, eu profetizo, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, coisas incríveis acontecendo na vida dela, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Vai lá, meu Pai, abençoa, Senhor. Eu quero que você estenda as mãos
seja na direção da sua casa, ou na direção do seu trabalho, onde você precisa da mudança, do milagre. Profetiza sobre esse endereço, fala o nome da rua, e fala casa tal, na rua tal, no bairro tal. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, esse lugar vai se transformar num vale de bênçãos. Eu profetizo em nome de Jesus, casa tal, na rua tal, no bairro tal, em nome do Senhor Jesus, esse lugar será convertido num vale de bênçãos, de alegria, de vitórias, em nome de Jesus. Vai lá, Senhor, envia a tua unção, meu Pai, envia a tua bênção, a tua graça, o teu favor, abençoa, Senhor. Eu quero determinar a vitória dela, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar a vitória dela, do jeito que está não vai terminar, da maneira que está ela não vai fechar o ano. Eu determino vitoriosa, abençoada por cabeça, em nome do Senhor Jesus, coisas incríveis acontecendo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode voltar à posição original, levanta o impresso aos céus, por favor. Isso, levanta bem alto. Senhor, o Senhor sabe o que está ali dentro, ou o que vai ser colocado ali dentro. O Senhor pode mudar, Senhor, antes que esse ano termine, meu Deus. Basta uma palavra do Senhor. O Senhor disse a Josafá: essa batalha não é vossa, não tereis que lutar, pelejar, mas tomem posições. Nós assumimos a posição, Senhor. Meu Deus, temos 31 dias pela frente, mas é mais do que o suficiente. É mais do que o suficiente para que o Senhor faça coisas estrondosas, coisas gloriosas. É mais do que o suficiente, Senhor. Meu Deus, que esses 31 dias sejam de milagres, de maravilhas, de transformações, de mudanças. Meu Deus, que esses 31 dias seja de glória, que ela feche esse ano com chaves de ouro, que ela feche esse ano, que ela termine esse ano como um dos melhores anos da vida dela, que ela tenha um Natal glorioso, uma virada, uma vigília da virada extraordinária. Abençoa, Senhor, cada impresso, cada projeto. Eu determino a vitória, eu determino as mudanças, eu determino as transformações. Eu determino, ela vai entrar em 2020, mas essas situações não vão entrar com ela, esses problemas não vão entrar com ela, o financeiro não vai entrar, o problema financeiro, o problema de saúde, o problema conjugal, o problema judicial, não vai entrar com ela, em nome do Senhor Jesus. Ela vai entrar, mas vai entrar abençoada, vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu vou entrar em 2020, mas essas 3 situações não vão entrar comigo. Diga, eu vou entrar, mas os 3 problemas não vão entrar comigo, pela minha fé, em nome do Senhor Jesus. Diga, o vale de Bacá será convertido no vale de Beracá, de bênçãos, de vitórias, de honra, de glória, em nome do Senhor Jesus. Segura no seu coração, por favor, feche os seus olhos. Com o poder da fé que há dentro de você, enxerga a sua vitória, enxerga as mudanças, visualize o final de ano maravilhoso que você terá. Situações sendo mudadas, definidas, transformadas. Visualize, enxergue. Você sabe que as coisas acontecem 2 vezes. Primeiro dentro e depois fora. Então, veja elas acontecendo dentro de você. As coisas, visualize. Você curado, saudável, abençoado, cheio de energia, cheio de vigor. Visualize as dívidas pagas,
problemas resolvidos, casamento restaurado, vida sentimental abençoada. Visualize você terminando o ano dentro do seu carro novo. Você que tem esse projeto, sua casa, seu imóvel, seu apartamento, visualize você encerrando esse ano realmente abençoado, vitorioso. Enxergue isso. Operando Deus, quem pode impedir? Enxerga. Deus colocou o poder de sonhar dentro de nós. E o poder da visualização. O Senhor disse a Jacó: olhe e veja. E conforme ele olhava e via, acontecia. E ele está dizendo a você: olhe e veja. Olhe e veja a tua vitória. Olhe e veja as mudanças, as transformações. Olhe e veja. Se levante no Espírito para fazer o que tem que ser feito. Se levante para buscar como nunca. Agarre esses 31 dias com a força da sua alma. A questão não é se Deus pode fazer, é se você crê. E se você crê, você vai fazer a sua parte, e Deus vai fazer a dele. Diga: eu creio, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, som dos corações. Som dos corações, porque tem pessoas determinadas a mudar, sair do Vale de Bacar e entrar definitivamente, sair desse lugar árido, desse estilo de vida árido, seco, e ir para um lugar de fontes, um lugar de bênçãos, um estilo de vida vitorioso, glorioso, poderoso, incrível e sobrenatural. Abençoe teu povo, Senhor. Aquilo que ela visualiza, aquilo que ela enxerga com os olhos da fé, traga a existência no mundo físico. Traga a existência. Opera, Senhor. Que o seu nome seja glorificado através da vida dessa pessoa, através do testemunho de vida dela, das mudanças, das vitórias, das transformações que só o Senhor pode. E a apresentação do nosso coral. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele brotou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão.
Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou.